Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse podcast. Se você é novo aqui, eu me chamo Isabela Tavares, eu sou biotecnologista e entomologista. E hoje a gente vai falar de um tema que eu evitei bastante falar nesse podcast, confesso, mas é um tema super importante sobre a comparação entre produtos comerciais e produtos on-farm. O que você pensa sobre eles, hein? Deixa aqui seu comentário. Se você está escutando pelo Spotify, tem a caixinha do Spotify. Ou então lá no nosso Instagram, @bioagrotech.podcast. Lá a gente também posta mapa mental, a gente coloca o resumo, do episódio da semana, adiciona vídeo, que também resume um pouco sobre esse episódio. Mas eu quero saber de você. Se você é produtor, você já fez on-farm na fazenda? O que você achou? Como foi? Eu fico bem curiosa de saber, por isso que eu quero muito que vocês comentem aqui, eu comento lá no Instagram, porque hoje a gente vai conversar sobre as vantagens, as desvantagens, os desafios, os principais riscos, que pouca gente fala sobre isso em relação a cada sistema. Se você é produtor rural, provavelmente você já recebeu alguém na sua fazenda falando sobre reduzir riscos, produzir seu próprio biológico, economizar. E você está na dúvida se vale a pena investir nos produtos comerciais, que são um pouco mais caros. Bom, esse episódio eu espero muito que ele responda essas perguntas de uma forma técnica e bem honesta, porque eu quero trazer a visão do laboratório até o campo. Mas antes da gente começar, é importante entender os dois sistemas. Primeiro, vamos entender o que são os produtos comerciais. São aqueles que são desenvolvidos por empresas especializadas, que passam por todo um processo de pesquisa, desenvolvimento, formulação, registro, controle de qualidade, que é bem rigoroso. E olha, esse processo, ele leva em média 5 anos, tá? Eu sei de processos que levam até mais de 8 anos, pra vocês terem uma ideia. Desde a identificação da cepa até o produto final registrado. A empresa, ela isola, isso geralmente em parceria com instituições, com o Instituto Federal, com universidades. Ela isola milhares de cepas, seleciona as mais eficientes em laboratório, faz testes em casa de vegetação controlada, depois testes em semicampo, depois em campo, em várias localidades diferentes para entender como é que age esse micro-organismo. Depois disso, elas desenvolvem a formulação para garantir estabilidade, passa por todo o processo do mapa, da Anvisa e do IBAMA. E fazem o controle de qualidade por lote. Só para trazer para vocês, eu fiz estágio na época de faculdade numa empresa que fazia esses testes terceirizados para a Embrapa, porque a empresa não pode fazer seus próprios testes e fazer um laudo. Não sei se vocês sabem disso. Então ela tem que contratar uma empresa terceirizada para fazer esses testes de ecotoxicologia, de toxicologia, teste de eficácia. Eu, inclusive, tinha muita dó, porque os testes de toxicologia, eles são feitos, isso a gente hoje em dia tá modificando bastante coisa, mas faz 8 anos que eu fiz esse estágio. Então lá a gente fazia teste com camundongo, fazia teste com porquinho da Índia, principalmente na parte de epiderme. A gente raspava o pelo dele, colocava o produto ali para ver se tinha algum tipo de problema dérmico mesmo, na derme do animal. Tinha teste com coelho, porque o globo ocular do coelho é muito parecido com o nosso, então eles aplicavam o produto ali no globo ocular. Teste com codornas e também os testes de ecotoxicologia, então são selecionados, agora eu não me lembro muito bem se são 3, que é feito com peixe, com minhoca, alga, dáfnia, que é um organismo que mostra se aquele ambiente está muito intoxicado, porque elas são super sensíveis, elas vivem nesse meio aquático também. É uma gracinha, depois vocês colocam aí no Google. Enfim, cada laboratório tem sua forma de fazer o teste, de acordo aí com as normas do MAPA, da Anvisa e do IBAMA. O IBAMA são os testes de ecotoxicologia, o MAPA são os testes de dose, de avaliação do produto em campo, e a Anvisa são esses testes de toxicologia que eu falei para vocês, que são com os animais. Agora, se a gente pensa no sistema on-farm, é completamente diferente. A multiplicação desse micro-organismo é diretamente na propriedade. Tem gente que compra a cepa matriz, por exemplo, compra um produto, que foi feito com todos esses testes e leva para a fazenda e multiplica em bioreator, em fermentador, ou sistema até mais simples, naquelas caixas. Eu já vi produção até em caixa d'água, tá, gente?
É um horror. Mas tem algumas fazendas que elas focam em ter empresas mais idôneas, né, que fornecem toda a estrutura de bioreator, de fermentador, meio de cultura, até os micro-organismos, eles são geralmente, tá, de algumas empresas que eu conheço aí de on-farm, elas selecionam esses micro-organismos também com instituições de pesquisa e vão liberando. Então o produtor compra esse meio de cultura, compra o micro-organismo, compra também o ácido para fazer a limpeza, né? Antigamente era ácido peracético, agora acredito que já tenha modificado. Mas para fazer a limpeza depois de uma produção, né, que leva aí em torno de 48 horas, né, se for uma bactéria, 24, 48 horas. Também avaliam ali o controle de temperatura, pH, né, no máximo possível, e faz a aplicação logo após a produção. Algumas fazendas bem grandes de on-farm, elas têm as pessoas específicas para fazer a avaliação ali na hora. Então, fez uma produção, já leva ali pro microscópio, avalia, faz a contagem de células para ver se tem viabilidade, para depois aplicar. Só que isso são as grandes fazendas. Os pequenos produtores que fazem o on-farm, eles mal têm uma pessoa para ficar responsável pela produção. Eu já trabalhei em alguns lugares que a pessoa que fazia a aplicação era a pessoa que trabalhava com o farm. Então imagina, você levava toda a contaminação do campo para dentro dessa produção. Acho que vocês já estão começando a sentir o que eu penso sobre, né? As duas produções. Mas vamos começar aí pelas vantagens dos produtos comerciais. A gente já comentou um pouco, então a primeira é mais importante, garantia de qualidade. Você tem a concentração garantida de células viáveis por ml, aquela especificada, né, UFC por mililitro que vem no rótulo. Tem a pureza microbiológica sem contaminantes. A estabilidade é testada porque são adicionados estabilizantes ali na formulação. Tem um prazo de validade confiável e rastreabilidade por lote. A segunda vantagem é a segurança, né? A gente sabe que não tem ou não deve existir patógenos humanos ou animais, nem bactérias resistentes a antibióticos. São testados, né, conforme esses testes que eu comentei com vocês, de toxicologia, tem registro sanitário aprovado pelos órgãos competentes. Então não sai nada dessa produção e vai para o campo se não for testado lote por lote. E se caso aconteça algum problema, geralmente o pessoal manda uma mensagem e retira esse lote do mercado. Igual o pessoal faz com carro, sabe? Que deu algum problema no carro e eles retiram o lote do mercado. E o terceiro ponto é uma formulação mais otimizada. Então, os produtos comerciais, eles vêm com formulantes que têm mais aderência, protetores contra UV, temperatura, que vai preservar a viabilidade do micro-organismo, que é o mais importante. E geralmente é feito um teste de compatibilidade para testar com outros insumos, né, outros produtos químicos. Um parênteses, fiquem ligados no Instagram, que a gente vai lançar algo bem legal para vocês, como se fosse um guia de bolso para vocês levarem para onde precisar, porque a gente recebe muita mensagem pelo Instagram, a gente tá no TikTok também, recebe mensagem pro pessoal que precisa ir pro campo, precisa de algo mais simples para ler ali, relembrar. Então, fica por dentro do Instagram que a gente vai lançar alguns bônus e uns produtos muito bons. Isso pensando em infoproduto, né? Que vocês vão poder acessar de uma forma rápida, prática e que vocês vão poder levar para qualquer lugar. Então fiquem de olho aí no Instagram. E por fim, pessoal, em relação a produtos comerciais, a gente sabe os resultados, né? A gente sabe os resultados dos testes em campo, que são reprodutíveis entre as safras. As doses são conhecidas, o timing de aplicação ele está definido, o momento certo. E existem casos de sucesso que são documentados. Agora, se a gente fala de desvantagem dos produtos comerciais, porque nem tudo são flores, né? O custo ele é um pouco mais elevado, isso se a gente compara com on-farm, porque hoje em dia muitos produtos estão quase iguais. Por exemplo, alguns biofungicidas de campo já estão bem comparativos com os preços de fungicida químico. E também tem a questão de logística, armazenamento, alguns produtos precisam de transporte refrigerado, a validade ela é mais limitada, né? De 6 a 24 meses. Então você fica um pouco dependente do fornecedor. E o estoque, ele pode vencer se não for usado. Agora vamos falar sobre as vantagens da produção on-farm, né? A mais óbvia é o custo reduzido.
O custo pode cair com uma economia aí mais ou menos de 50% comparado ao produto comercial. E isso é bem relevante, tá, gente? Eu acredito que seja esse um dos pontos que mais pega ali para o produtor, principalmente para quem tem grandes áreas. E reduz a dependência dos fornecedores. Tem a questão de adaptação local, você precisa ver a possibilidade de multiplicar cepas que são adaptadas ao microbioma da sua fazenda, fazer uma produção sob demanda, porque o volume é flexível de acordo com a sua necessidade, né? A aplicação ela acontece logo após a produção, você tem uma viabilidade ali, obviamente se você tem um laboratório para avaliar isso, sem perda por transporte ou armazenamento. E autonomia, né? Você fica mais independente dos fornecedores, produz no tempo que você precisar, enfim. O controle do processo é mais amplo. E agora eu já comentei um pouco sobre as desvantagens, né? Mas assim, os principais riscos de produção on-farm, e o primeiro que eu vou comentar é um dos mais graves de todos, que é o risco microbiológico. Tem alguns estudos da Embrapa de 2020, se eu não estou enganada, que mostrou uma alta prevalência de contaminação de patógenos humanos em produtos on-farm. Foram encontrados Enterococcus faecium e Enterococcus caseliflavus, que causam no ser humano endocardite e meningite. Encontraram também outra espécie de Enterococcus que causa infecções hospitalares graves e acharam essas bactérias resistentes a múltiplos antibióticos. Então, olha como é grave isso, porque além do aplicador que pode estar em risco, a pessoa que vai fazer todo o processo de produção, o processo de avaliação desse micro-organismo, ela pode estar em risco. O segundo problema é essa ausência de controle de qualidade, que a gente não sabe exatamente as concentrações de células viáveis. A contagem ela pode variar de 10 elevado à quarta UFC por ml a 10 elevado à nona num mesmo lote. Então a gente tem uma variabilidade muito grande dessas concentrações, além da produção de não só o micro-organismo que você quer, dependendo da água, se for uma água dura, pode multiplicar outro micro-organismo, se tiver com pH diferente, pode multiplicar outro micro-organismo e não aquele que você quer. Competição de micro-organismos dentro do bioreator. Então, se você tem um laboratório que você consegue enxergar que a concentração não tá boa, que o micro-organismo não tá em maioria, você tem que jogar fora tudo aquilo que você produziu e fazer uma nova produção. Mas para isso você tem que ter todo um controle de qualidade dentro da fazenda. E a questão, né, pessoal, de você não tem os estabilizantes que a gente tem num produto comercial. Então, aquele produto, ele tem que ser aplicado o mais rápido possível. Você pode deixar num tanque de armazenamento ali com 5 dias, mais ou menos. Mas ele tem que ser aplicado o mais rápido possível, porque você não tem nada que proteja ele. E até mesmo se for aplicar um biofungicida feito on-farm, a gente tem que tomar cuidado com o raio V, que você pode perder, né, aquele micro-organismo que você produziu, mesmo com a concentração mais alta, porque você não tem um estabilizador ali dentro, uma formulação específica. E a questão que a gente vem comentando sobre infraestrutura e mão de obra. Então você precisa investir em equipamentos, dedicar um funcionário ou mais especializados, comprar esses insumos para produção, como meio de cultura, e gastar energia elétrica para os bioreatores estarem funcionando ali 100%. Além do projeto, né, eficaz para você ter essa produção e ela ser a melhor possível. E por último, as questões legais pendentes, né? Existe um debate bem grande sobre a legalidade e falta de regulamentação clara, se existe proibição ou exigência de registro no futuro e responsabilidade civil de casos de contaminação também. Tá, então vamos lá. Qual produto que eu tenho que escolher então? Olha, pessoal, essa é a minha opinião e somente minha, tá? Como uma pessoa, uma consultora que já viu muita coisa no campo, que trabalhou com a parte on-farm, que trabalhou com a parte comercial. E o que eu posso dizer para vocês? Que para pequenos e médios produtores com menos de 500 hectares, se a sua primeira experiência com biológico, em cultura de alto valor agregado, hortaliças, até mesmo grãos, né, soja, milho, quando você precisa de certificação, utilize produtos comerciais, porque você vai investir, mas vai ser um investimento tranquilo, que você não vai ter que se preocupar com armazenamento, com produção, com mão de obra, que é tão difícil hoje nas fazendas, a gente sabe, né? Quando que a on-farm vai fazer sentido? Para áreas acima de 1.000 hectares.
que aí você vai poder sentar, avaliar, entender se na sua fazenda você tem estrutura para comportar tudo isso. Se você, produtor, tem conhecimento técnico em microbiologia ou tem alguém de confiança que tenha uma equipe técnica de qualidade. E muito importante, foque em micro-organismos de baixo risco, como bacilos, tricoderma. Apesar de que o tricoderma feito em meio líquido é algo que, assim, é bem complicado também. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, deixa também nos comentários aqui. E você tem que ter sempre uma consultoria especializada permanente ali na sua fazenda. E existem algumas empresas que elas oferecem bioreatores com automação, com controle, cepas certificadas, com rastreabilidade, protocolos que são validados. Então, se você for realmente fazer on-farm, procure essas empresas. Então é isso, pessoal. Eu passei para vocês um panorama completo. Não existe uma resposta única. Ela depende muito da sua realidade, da sua estrutura, do seu conhecimento e principalmente da sua tolerância ao risco. A minha recomendação pessoal é que se você está começando com biológico, não tem estrutura nenhuma técnica, vá sempre por produtos comerciais. Porque assim você vai entender o micro-organismo, vai ver na sua fazenda quais são os micro-organismos que mais se adaptam. Agora, se você é um grande produtor com visão a longo prazo e quer investir, o on-farm ele pode fazer sentido sim, mas com muito cuidado e uma assessoria especializada. Vocês querem que a gente faça um episódio para falar sobre as análises de qualidade dos produtos biológicos, tanto comerciais quanto on-farm? Deixa aqui para mim, ou então até mesmo manda no direct. Tá? Até a próxima e se lembrem que o barato ele pode sair muito caro quando a gente fala de saúde e produtividade. Até mais, espero você na semana que vem, quarta, às 6 da manhã. Tchau, tchau!